Somos gratos a Deus pela sua infinita misericórdia, pela sua bondade, em estarmos juntos mais uma vez para mais uma mensagem dele aos nossos corações. Quero trazer uma introdução aqui sobre a história da nossa salvação, história com H. A história da salvação de Deus na pessoa de Jesus é a mais linda, a mais importante, a mais impactante história que já se ouviu sobre o globo terrestre. A Bíblia Sagrada nos ensina sobre isto. E eu quero trazer ao amigo, ao querido irmão em Cristo, fazer lembrar, refrescando a sua mente sobre essa história que um dia, alcançada por aqueles que creram em Jesus, foram salvos pela graça e pela misericórdia de Deus, mediante a fé. Eu quero voltar a ler de novo João capítulo 5, verso 24. É um texto que estamos lendo em todas as nossas mensagens como base, porque como a Bíblia toda é um livro maravilhoso, um livro de ensinamentos profundos e claros, diretos e edificantes, eu quero mais uma vez estar baseando estas mensagens ou continuar as mensagens baseadas neste versículo. Nós temos aqui ricas promessas de Deus, esclarecimentos da parte do Senhor Jesus que nos conduz a uma felicidade eterna. Nunca jamais poderemos esgotarmos a Bíblia, ainda que tentemos ou queiramos fazer isso, é impossível. A Bíblia é inesgotável. Ela é a mente de Deus. Portanto, um único versículo na Bíblia pode nos fornecer milhares de lições. Portanto, João capítulo 5, verso 24 é uma dessas fontes maravilhosas para a nossa vida. Já falamos várias mensagens ou pregamos várias mensagens nesse texto, mas quero mais uma vez trazer ao coração do querido irmão, do amigo, agora com o seguinte título. O título central das nossas mensagens, ou geral das mensagens a partir de agora, a história da nossa salvação em Cristo Jesus. Vamos lá, João capítulo 5, verso 24, você já deve ter decorado. Jesus Cristo falando disse, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quero mais uma vez trazer aqui a sua memória que o sujeito que aparece no texto a quem Jesus está falando, ele é um sujeito indefinido, porque ele diz quem crê. Então, qualquer pessoa que crê, o resultado é a vida eterna. Jesus é apresentado na Bíblia como o personagem central da história, o personagem principal da história da salvação. João capítulo 3, nós temos uma conversa de Jesus com Nicodemos, e ele se apresenta a Nicodemos, ele instrui a Nicodemos como fazer para herdar o reino de Deus. Depois de falar sobre o novo nascimento, Jesus então agora traz uma lição prática para Nicodemos e deixa também para nós. Os versos 14 até o verso 18 do capítulo 3 de João, sem comentário, porque Jesus foi muito direto, muito claro, muito sucinto. É um texto muito claro, mostrando que ele mesmo é o personagem principal da história da nossa salvação. Verso 14 do capítulo 3 de João. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos diante de João 5, 24, de novo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sujeito indefinido. Verso 15. Aliás, versículo 16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De novo, estamos diante de João 5, 24. O verso 17, ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. De novo, João 5, 24. Verso 18, ele termina dizendo o seguinte: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, Jesus apresentado em João capítulo 5, verso 24, ele continua sendo apresentado em toda a Bíblia, nos textos lidos, como o personagem principal da história da salvação. O versículo 19 eu gostaria de ler, porque, ou seja, respondendo a seguinte questão: se Jesus veio para salvar o mundo, se ele é o personagem principal da história, se ele não quer que ninguém se perca, se ele ofereceu-se a si mesmo para a nossa salvação, por que existe condenação? Olha o verso 19, por gentileza, escute. Você pode anotar aí, ler depois na sua própria Bíblia todos esses textos e tirar as suas próprias conclusões. Verso 19. E a condenação é esta. Ele está respondendo à questão que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ele diz, olha, a condenação que existe diante de tanta possibilidade da salvação é uma única. A luz veio ao mundo, mas os homens continuaram amando mais as trevas do que a luz. Ele está falando do mundo de pecado. Ele está falando do mundo iludente, do mundo destruidor, do mundo que conduz para a eternidade sem Deus. As praticidades da vida sem Deus. Jesus, que é a luz, mais uma vez, ele é apresentado como a história central, ou seja, como personagem central da história da nossa salvação. Ele é a luz do mundo. Ainda, outra pergunta que poderíamos levantarmos nesta questão é, primeiro, já foi respondido por que existe condenação. Porque os homens amam mais o pecado do que o próprio Deus. Amam mais os prazeres da vida do que o próprio Deus na pessoa de Jesus. Mas a segunda pergunta é, quem é que vai condenar? Sendo que Jesus não veio para julgar o mundo. Os textos que lemos ficou muito claro. Se ele não veio para julgar o mundo, se Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, com o intuito, com o desejo de que todo aquele que crer nele tenha vida eterna, quem vai então julgar o mundo? É muito claro quando você lê João capítulo 12, a resposta a essa pergunta é tão clara, tão sucinta e direta nas palavras do próprio Jesus Cristo. Ele continua se mostrando o personagem central da história, e ele resume essa pergunta respondendo o seguinte, João capítulo 12, versos 47 a 50, ele diz o seguinte, o 47 está aqui, e se alguém ouvir as minhas palavras, é Jesus falando, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Mais uma vez, ele está afirmando que não veio para julgar. Eu, Jesus, dizendo, não julgo aqueles que ouvirem a minha palavra e não crerem em mim. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Muito claro. Então fiquemos tranquilos. Ele não veio para julgar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Mais uma vez estamos diante de João 5, 24. O verso 48 ele diz,
Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. E ele continua no versículo 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu testemunho sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo-o como o Pai me tem enviado. Meu querido amigo, meu querido irmão, Jesus foi tão claro, Jesus foi tão sucinto, foi tão direto na resposta, que não há comentário a se fazer. Ele disse, olha, eu não julgo. Quem vai julgar no último dia são as minhas palavras, aquilo que eu tenho pregado. Por isso ele disse aos seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, então será salvo. Mas o que não crê, já está condenado. Porque a palavra que está sendo pregada, esta vai julgar no último dia. Eu imagino aqui, Apocalipse capítulo 20, versos 15 a 16. Ou seja, de 11 a 16. Apocalipse 20, de 11 a 16, onde está registrado o ato do julgamento do trono branco. Aquele julgamento onde todas as nações, de todos os tempos, grandes e pequenos, ricos e pobres, estarão diante dele para um julgamento. Isso tratando-se de todos aqueles que não receberam, mas que o rejeitaram diante da pregação da sua palavra, pregada por ele mesmo, pelos seus apóstolos ou pela sua igreja nos dias atuais. E ele estará ali sentado no trono branco, ele não pronunciará uma única palavra de condenação a ninguém. Você pode ler do verso 11 do capítulo 20 até o versículo 16, até o verso 14, melhor dizendo. E ali ele não vai pronunciar nenhuma palavra, até o verso 14. Os mortos sairão do suplício da alma, do inferno, virão diante daquela multidão, e de repente as almas saindo do inferno, corpos saindo da sepultura, se unindo ao Espírito para serem julgados de maneira original e de maneira verídica e verdadeira. Todos aqueles que ouviram a palavra e não creram, e há de lembrar que Jesus Cristo disse que não voltará enquanto a palavra dele não for pregada a todo mundo para testemunho às nações. Não haverá desculpa, todos vão ouvir de alguma forma, de alguma maneira. E chegamos no capítulo, aliás, no versículo 15, Jesus vai pronunciar dizendo o seguinte, a única pronúncia dele, aquele cujo nome não estiver no livro da vida, foi lançado para o lago de fogo. Ele apenas vai pronunciar como juiz, naquele dia, a sentença daqueles que ouviram a palavra e não creram nele. Ele agora é o nosso Salvador. Ele veio e continua sendo o nosso Salvador. Naquele dia, ele será simplesmente juiz. E ele virá para julgar, ou não para julgar, mas para pronunciar, declarar o julgamento e a causa do julgamento, porque ouviram e não creram. Espero que você tenha entendido, que você tenha tempo suficiente para crer em Jesus enquanto há tempo, enquanto há dia, porque depois não haverá mais como crer em Jesus. Eu quero terminar orando. Meu Pai, meu Deus, obrigado pela graça do Senhor ter nos alcançado um dia, através da Tua palavra, termos crido no Senhor e recebido Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa alma, através da pregação da Tua palavra. Obrigado, Deus, por continuarmos aqui pregando essa palavra santa, justa e verdadeira. Ajuda, ó Deus, aqueles que estão me ouvindo a crer
no Senhor escaparem da condenação eterna. Nós oramos pelas famílias, oramos pelas pessoas de modo individual. Guarda-as debaixo dos teus cuidados. Nós oramos com gratidão no nosso coração, no precioso nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por mais uma vez você me acompanhar nessa mensagem. Nós continuaremos nesse assunto, Jesus, a história, ou seja, o personagem central da nossa história, ou seja, da história da salvação, mas especialmente mostrando aqui, discorrendo sobre essa história linda e maravilhosa. Deus te abençoe, Deus te dê um dia debaixo da sua graça, da sua misericórdia, sobretudo crendo na sua palavra. Forte abraço.